Bíblia, Torá e poligamia. A única e verdadeira religião do eterno Deus é regida única e exclusivamente pelas leis da Torá, que está na nossa Bíblia Sagrada e que é nosso código sagrado de leis do povo judeu e cristão no mundo. A lei da Torá do Eterno é maravilhosa, pura, boa e justa e perfeita. Infelizmente, Satanás, o diabo, maldito seja ele, através dos padres e pastores das igrejas, tem negado e distorcido a Bíblia e a Torá, que são as leis de Deus, há milhares de anos, para o povo que estão em igrejas e religiões falsas, debaixo de doutrinas farisaicas de homens e de demônios. Porém nós, o povo santo escolhido do eterno Deus de Israel, estamos livres desse engano e só temos compromisso com a Bíblia Sagrada e a Torá, que são as leis de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Ela está acima de tudo e todos. Nas leis da Torá da nossa Bíblia Sagrada, a poligamia é o casamento de um homem de Deus que segue a Bíblia Sagrada e guarda a Torá, com várias esposas e concubinas, que são mulheres solteiras ou viúvas, que estão na solidão, carência e abandonadas, e se oferecem em casamento, como esposas servas e concubinas de um homem de Deus. Sim, irmãos e irmãs. A poligamia está totalmente regulamentada e autorizada e liberada pelo eterno Deus de Israel na Bíblia Sagrada, na Torá, para todos e todas as pessoas da terra. Pegue sua Bíblia Sagrada e leia. Êxodo 21:10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Sim, vamos ler novamente agora com mais atenção. Êxodo 21:10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Irmãos e irmãs, somos livres para se casar e viver em família poligâmica com a bênção, favor e aprovação total de Deus, com muita alegria e paz no coração. A poligamia bíblica é a solução para o abandono, solidão, depressão e a abominável prostituição em que as mulheres são tão vítimas e escravizadas no mundo moderno, depravado, sujo, imundo e imoral. Todos os pastores e padres e líderes religiosos são obrigados a pregar a favor da verdade da poligamia bíblica aprovada por Deus, para benefício das famílias humanas, e condenar e pregar contra o divórcio e a prostituição, o sexo fora do casamento, que tem destruído as famílias e as mulheres e filhos na sociedade. Todos os que são contra a poligamia bíblica estão em total pecado e devem se arrepender imediatamente e viver e pregar fervorosamente a sagrada família poligâmica bíblica para todos. Todas as mulheres solteiras ou viúvas que estão se sentindo solitárias, vazias, frias e escuras e sem sentido para viver e prezam pela sua pureza sexual e espiritual sagrada, estão totalmente autorizadas, podem e devem imediatamente procurar um homem de Deus e se oferecer para ele como sua esposa e serva concubina e se casar com qualquer homem de Deus solteiro ou já casado, com uma ou várias esposas e concubinas. O homem de Deus que segue a Bíblia Sagrada e guarda a Torá do Eterno deve se esforçar para imediatamente se casar com quantas mulheres solteiras ou viúvas solitárias e carentes ele puder, pois as mulheres estão clamando fortemente por socorro e sendo destruídas pelo diabo na solidão, depressão e suicídio e na desgraçada escravidão, como objeto sexual descartável, nas garras de vagabundos imprestáveis, na prostituição nas escolas, faculdades, trabalho fora de casa, na internet e até nas igrejas corruptas e imorais por aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário a favor do santo casamento poligâmico bíblico. Porque vocês são extraordinários, fantásticos e incríveis para bombardear a mentira e o engano com a verdade. Irmãos e irmãs, a ciência diz que tudo que repetimos memorizamos. Por isso veja e ouça esse vídeo até o fim, pois ele vai repetir a verdade do casamento poligâmico bíblico várias vezes para você memorizar e se lembrar sempre desta verdade para combater a mentira e o engano das igrejas, pastores e padres e líderes religiosos hipócritas que são contra a doutrina e lei do santo casamento poligâmico bíblico aprovado e abençoado por Deus na Bíblia Sagrada.
Mas escondido na moita, eles fazem o que a Bíblia Sagrada e a Torá, as leis de Deus, condena e amaldiçoa. Eles adulteram indo para a cama com a mulher casada do próximo e se prostituem e se aproveitam fazendo sexo abominável e sem compromisso com as jovens solteiras e viúvas da igreja. E mais, são a favor do divórcio por qualquer motivo, condenado por Yahushua Jesus. Amém? Irmãos e irmãs? Sim, irmãos e irmãs. A poligamia está totalmente regulamentada e autorizada e liberada pelo Eterno Deus de Israel na Bíblia Sagrada, na Torá, para todos e todas as pessoas da terra. Pegue sua Bíblia Sagrada e leia. Êxodo 21:10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Sim, vamos ler novamente agora com mais atenção. Êxodo 21:10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Irmãos e irmãs, somos livres para se casar e viver em família poligâmica com a bênção, favor e aprovação total de Deus, com muita alegria e paz no coração. A poligamia bíblica é a solução para o abandono, solidão, depressão e a abominável prostituição em que as mulheres são tão vítimas e escravizadas no mundo moderno, depravado, sujo, imundo e imoral. Todos os pastores e padres e líderes religiosos são obrigados a pregar a favor da verdade da poligamia bíblica aprovada por Deus, para benefício das famílias humanas, e condenar e pregar contra o divórcio e a prostituição, o sexo fora do casamento, que tem destruído as famílias e as mulheres e filhos na sociedade. Todos os que são contra a poligamia bíblica estão em total pecado e devem se arrepender imediatamente e viver e pregar fervorosamente a sagrada família poligâmica bíblica para todos. Todas as mulheres solteiras ou viúvas que estão se sentindo solitárias, vazias, frias e escuras e sem sentido para viver e prezam pela sua pureza sexual e espiritual sagrada, estão totalmente autorizadas, podem e devem imediatamente procurar um homem de Deus e se oferecer para ele como sua esposa e serva concubina e se casar com qualquer homem de Deus solteiro ou já casado, com uma ou várias esposas e concubinas. O homem de Deus que segue a Bíblia Sagrada e guarda a Torá do Eterno deve se esforçar para imediatamente se casar com quantas mulheres solteiras ou viúvas solitárias e carentes ele puder, pois as mulheres estão clamando fortemente por socorro e sendo destruídas pelo diabo na solidão, depressão e suicídio e na desgraçada escravidão, como objeto sexual descartável, nas garras de vagabundos imprestáveis, na prostituição nas escolas, faculdades, trabalho fora de casa, na internet e até nas igrejas corruptas e imorais por aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário a favor do santo casamento poligâmico bíblico. Porque vocês são extraordinários, fantásticos e incríveis para bombardear a mentira e o engano com a verdade. Irmãos e irmãs, a ciência diz que tudo o que repetimos memorizamos. Por isso veja e ouça esse vídeo até o fim, pois ele vai repetir a verdade do casamento poligâmico bíblico várias vezes para você memorizar e se lembrar sempre desta verdade para combater a mentira e o engano das igrejas, pastores e padres e líderes religiosos hipócritas que são contra a doutrina e lei do santo casamento poligâmico bíblico aprovado e abençoado por Deus na Bíblia Sagrada. Mas escondido na moita, eles fazem o que a Bíblia Sagrada e a Torá, as leis de Deus, condena e amaldiçoa. Eles adulteram indo para a cama com a mulher casada do próximo e se prostituem e se aproveitam fazendo sexo abominável e sem compromisso com as jovens solteiras e viúvas da igreja. E mais, são a favor do divórcio por qualquer motivo, condenado por Yahushua Jesus. Amém? Irmãos e irmãs? Sim, irmãos e irmãs. A poligamia está totalmente regulamentada e autorizada e liberada pelo Eterno Deus de Israel na Bíblia Sagrada, na Torá, para todos e todas as pessoas da terra. Pegue sua Bíblia Sagrada e leia. Êxodo 21:10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Sim, vamos ler novamente agora com mais atenção. Êxodo 21:10.
Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Irmãos e irmãs, somos livres para se casar e viver em família poligâmica com a bênção, favor e aprovação total de Deus, com muita alegria e paz no coração. A poligamia bíblica é a solução para o abandono, solidão, depressão e a abominável prostituição em que as mulheres são tão vítimas e escravizadas no mundo moderno, depravado, sujo, imundo e imoral. Todos os pastores e padres e líderes religiosos são obrigados a pregar a favor da verdade da poligamia bíblica aprovada por Deus, para benefício das famílias humanas, e condenar e pregar contra o divórcio e a prostituição, o sexo fora do casamento, que tem destruído as famílias e as mulheres e filhos na sociedade. Todos os que são contra a poligamia bíblica estão em total pecado e devem se arrepender imediatamente e viver e pregar fervorosamente a sagrada família poligâmica bíblica para todos. Todas as mulheres solteiras ou viúvas que estão se sentindo solitárias, vazias, frias e escuras e sem sentido para viver e prezam pela sua pureza sexual e espiritual sagrada, estão totalmente autorizadas, podem e devem imediatamente procurar um homem de Deus e se oferecer para ele como sua esposa e serva concubina e se casar com qualquer homem de Deus solteiro ou já casado, com uma ou várias esposas e concubinas. O homem de Deus que segue a Bíblia Sagrada e guarda a Torá do Eterno deve se esforçar para imediatamente se casar com quantas mulheres solteiras ou viúvas solitárias e carentes ele puder, pois as mulheres estão clamando fortemente por socorro e sendo destruídas pelo diabo na solidão, depressão e suicídio e na desgraçada escravidão, como objeto sexual descartável, nas garras de vagabundos imprestáveis, na prostituição nas escolas, faculdades, trabalho fora de casa, na internet, e até nas igrejas corruptas e imorais por aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário a favor do santo casamento poligâmico bíblico. Porque vocês são extraordinários, fantásticos e incríveis para bombardear a mentira e o engano com a verdade. Irmãos e irmãs, a ciência diz que tudo que repetimos memorizamos. Por isso veja e ouça esse vídeo até o fim, pois ele vai repetir a verdade do casamento poligâmico bíblico várias vezes para você memorizar e se lembrar sempre desta verdade para combater a mentira e o engano das igrejas, pastores e padres e líderes religiosos hipócritas que são contra a doutrina e lei do santo casamento poligâmico bíblico aprovado e abençoado por Deus na Bíblia Sagrada. Mas escondido na moita, eles fazem o que a Bíblia Sagrada e a Torá, as leis de Deus, condena e amaldiçoa. Eles adulteram indo para a cama com a mulher casada do próximo e se prostituem e se aproveitam fazendo sexo abominável e sem compromisso com as jovens solteiras e viúvas da igreja. E mais, são a favor do divórcio por qualquer motivo condenado por Yahshua Jesus. Amém? Irmãos e irmãs? Sim, irmãos e irmãs. A poligamia está totalmente regulamentada e autorizada e liberada pelo Eterno Deus de Israel na Bíblia Sagrada, na Torá, para todos e todas as pessoas da terra. Pegue sua Bíblia Sagrada e leia. Êxodo 21, 10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Sim, vamos ler novamente agora com mais atenção. Êxodo 21, 10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Irmãos e irmãs, somos livres para se casar e viver em família poligâmica com a bênção, favor e aprovação total de Deus, com muita alegria e paz no coração. A poligamia bíblica é a solução para o abandono, solidão, depressão e a abominável prostituição em que as mulheres são tão vítimas e escravizadas no mundo moderno, depravado, sujo, imundo e imoral. Todos os pastores e padres e líderes religiosos são obrigados a pregar a favor da verdade da poligamia bíblica aprovada por Deus, para benefício das famílias humanas, e condenar e pregar contra o divórcio e a prostituição, o sexo fora do casamento, que tem destruído as famílias e as mulheres e filhos na sociedade.
Todos os que são contra a poligamia bíblica estão em total pecado e devem se arrepender imediatamente e viver e pregar fervorosamente a sagrada família poligâmica bíblica para todos. Todas as mulheres solteiras, ou viúvas, que estão se sentindo solitárias, vazias, frias, e escuras, e sem sentido para viver, e prezam pela sua pureza sexual e espiritual sagrada, estão totalmente autorizadas, podem e devem imediatamente procurar um homem de Deus e se oferecer para ele como sua esposa e serva concubina, e se casar com qualquer homem de Deus solteiro ou já casado, com uma ou várias esposas e concubinas. O homem de Deus que segue a Bíblia Sagrada e guarda a Torá do Eterno deve se esforçar para imediatamente se casar com quantas mulheres solteiras ou viúvas solitárias e carentes ele puder, pois as mulheres estão clamando fortemente por socorro e sendo destruídas pelo diabo na solidão, depressão e suicídio e na desgraçada escravidão, como objeto sexual descartável, nas garras de vagabundos imprestáveis, na prostituição nas escolas, faculdades, trabalho fora de casa, na internet, e até nas igrejas corruptas e imorais por aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário a favor do santo casamento poligâmico bíblico. Porque vocês são extraordinários, fantásticos e incríveis para bombardear a mentira e o engano com a verdade. Irmãos e irmãs, a ciência diz que tudo o que repetimos memorizamos. Por isso veja e ouça esse vídeo até o fim, pois ele vai repetir a verdade do casamento poligâmico bíblico várias vezes para você memorizar, e se lembrar sempre desta verdade para combater a mentira e o engano das igrejas, pastores, e padres, e líderes religiosos hipócritas que são contra a doutrina e lei do santo casamento poligâmico bíblico aprovado e abençoado por Deus na Bíblia Sagrada. Mas escondido na moita, eles fazem o que a Bíblia Sagrada e a Torá, as leis de Deus, condena e amaldiçoa. Eles adulteram indo para a cama com a mulher casada do próximo e se prostituem e se aproveitam fazendo sexo abominável e sem compromisso com as jovens solteiras e viúvas da igreja. E mais, são a favor do divórcio por qualquer motivo condenado por Yahshua Jesus. Amém? Irmãos e irmãs? Sim, irmãos e irmãs. A poligamia está totalmente regulamentada e autorizada e liberada pelo Eterno Deus de Israel na Bíblia Sagrada, na Torá, para todos e todas as pessoas da terra. Pegue sua Bíblia Sagrada e leia. Êxodo 21, 10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Sim, vamos ler novamente agora com mais atenção. Êxodo 21, 10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Irmãos e irmãs, somos livres para se casar e viver em família poligâmica com a bênção, favor e aprovação total de Deus, com muita alegria e paz no coração. A poligamia bíblica é a solução para o abandono, solidão, depressão e a abominável prostituição em que as mulheres são tão vítimas e escravizadas no mundo moderno, depravado, sujo, imundo e imoral. Todos os pastores e padres e líderes religiosos são obrigados a pregar a favor da verdade da poligamia bíblica aprovada por Deus, para benefício das famílias humanas, e condenar e pregar contra o divórcio e a prostituição, o sexo fora do casamento, que tem destruído as famílias e as mulheres e filhos na sociedade. Todos os que são contra a poligamia bíblica estão em total pecado e devem se arrepender imediatamente e viver e pregar fervorosamente a sagrada família poligâmica bíblica para todos. Todas as mulheres solteiras ou viúvas que estão se sentindo solitárias, vazias, frias e escuras e sem sentido para viver e prezam pela sua pureza sexual e espiritual sagrada, estão totalmente autorizadas, podem e devem imediatamente procurar um homem de Deus e se oferecer para ele como sua esposa e serva concubina e se casar com qualquer homem de Deus solteiro ou já casado, com uma ou várias esposas e concubinas.
O homem de Deus que segue a Bíblia Sagrada e guarda a Torá do Eterno deve se esforçar para imediatamente se casar com quantas mulheres solteiras ou viúvas solitárias e carentes ele puder, pois as mulheres estão clamando fortemente por socorro e sendo destruídas pelo diabo na solidão, depressão e suicídio e na desgraçada escravidão, como objeto sexual descartável, nas garras de vagabundos imprestáveis, na prostituição nas escolas, faculdades, trabalho fora de casa, na internet, e até nas igrejas corruptas e imorais por aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário a favor do santo casamento poligâmico bíblico. Porque vocês são extraordinários, fantásticos e incríveis para bombardear a mentira e o engano com a verdade. Irmãos e irmãs, a ciência diz que tudo que repetimos memorizamos. Por isso veja e ouça esse vídeo até o fim, pois ele vai repetir a verdade do casamento poligâmico bíblico várias vezes para você memorizar, e se lembrar sempre desta verdade para combater a mentira e o engano das igrejas, pastores, e padres, e líderes religiosos hipócritas que são contra a doutrina e lei do santo casamento poligâmico bíblico aprovado e abençoado por Deus na Bíblia Sagrada. Mas escondido na moita, eles fazem o que a Bíblia Sagrada e a Torá, as leis de Deus, condena e amaldiçoa. Eles adulteram indo para a cama com a mulher casada do próximo e se prostituem e se aproveitam fazendo sexo abominável e sem compromisso com as jovens solteiras e viúvas da igreja. E mais, são a favor do divórcio por qualquer motivo condenado por Yahushua Jesus. Amém? Irmãos e irmãs? Sim, irmãos e irmãs. A poligamia está totalmente regulamentada e autorizada e liberada pelo Eterno Deus de Israel na Bíblia Sagrada, na Torá, para todos e todas as pessoas da terra. Pegue sua Bíblia Sagrada e leia. Êxodo 21, 10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Sim, vamos ler novamente agora com mais atenção. Êxodo 21, 10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Irmãos e irmãs, somos livres para se casar e viver em família poligâmica com a bênção, favor e aprovação total de Deus, com muita alegria e paz no coração. A poligamia bíblica é a solução para o abandono, solidão, depressão e a abominável prostituição em que as mulheres são tão vítimas e escravizadas no mundo moderno, depravado, sujo, imundo e imoral. Todos os pastores e padres e líderes religiosos são obrigados a pregar a favor da verdade da poligamia bíblica aprovada por Deus, para benefício das famílias humanas, e condenar e pregar contra o divórcio e a prostituição, o sexo fora do casamento, que tem destruído as famílias e as mulheres e filhos na sociedade. Todos os que são contra a poligamia bíblica estão em total pecado e devem se arrepender imediatamente e viver e pregar fervorosamente a sagrada família poligâmica bíblica para todos. Todas as mulheres solteiras ou viúvas que estão se sentindo solitárias, vazias, frias e escuras e sem sentido para viver e prezam pela sua pureza sexual e espiritual sagrada, estão totalmente autorizadas, podem e devem imediatamente procurar um homem de Deus e se oferecer para ele como sua esposa e serva concubina e se casar com qualquer homem de Deus solteiro ou já casado, com uma ou várias esposas e concubinas. O homem de Deus que segue a Bíblia Sagrada e guarda a Torá do Eterno deve se esforçar para imediatamente se casar com quantas mulheres solteiras ou viúvas solitárias e carentes ele puder, pois as mulheres estão clamando fortemente por socorro e sendo destruídas pelo diabo na solidão, depressão e suicídio e na desgraçada escravidão, como objeto sexual descartável, nas garras de vagabundos imprestáveis, na prostituição nas escolas, faculdades, trabalho fora de casa, na internet, e até nas igrejas corruptas e imorais por aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário a favor do santo casamento poligâmico bíblico. Porque vocês são extraordinários, fantásticos e incríveis para bombardear a mentira e o engano com a verdade.
Irmãos e irmãs, a ciência diz que tudo que repetimos memorizamos. Por isso veja e ouça esse vídeo até o fim, pois ele vai repetir a verdade do casamento poligâmico bíblico várias vezes para você memorizar, e se lembrar sempre desta verdade para combater a mentira e o engano das igrejas, pastores, e padres, e líderes religiosos hipócritas que são contra a doutrina e lei do santo casamento poligâmico bíblico aprovado e abençoado por Deus na Bíblia Sagrada. Mas escondido na moita, eles fazem o que a Bíblia Sagrada e a Torá, as leis de Deus, condena e amaldiçoa. Eles adulteram indo para a cama com a mulher casada do próximo e se prostituem e se aproveitam fazendo sexo abominável e sem compromisso com as jovens solteiras e viúvas da igreja. E mais, são a favor do divórcio por qualquer motivo condenado por Yahshua Jesus. Amém? Irmãos e irmãs? Sim, irmãos e irmãs. A poligamia está totalmente regulamentada e autorizada e liberada pelo Eterno Deus de Israel na Bíblia Sagrada, na Torá, para todos e todas as pessoas da terra. Pegue sua Bíblia Sagrada e leia. Êxodo 21, 10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Sim, vamos ler novamente agora com mais atenção. Êxodo 21, 10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Irmãos e irmãs, somos livres para se casar e viver em família poligâmica com a bênção, favor e aprovação total de Deus, com muita alegria e paz no coração. A poligamia bíblica é a solução para o abandono, solidão, depressão e a abominável prostituição em que as mulheres são tão vítimas e escravizadas no mundo moderno, depravado, sujo, imundo e imoral. Todos os pastores e padres e líderes religiosos são obrigados a pregar a favor da verdade da poligamia bíblica aprovada por Deus, para benefício das famílias humanas, e condenar e pregar contra o divórcio e a prostituição, o sexo fora do casamento, que tem destruído as famílias e as mulheres e filhos na sociedade. Todos os que são contra a poligamia bíblica estão em total pecado e devem se arrepender imediatamente e viver e pregar fervorosamente a sagrada família poligâmica bíblica para todos. Todas as mulheres solteiras ou viúvas que estão se sentindo solitárias, vazias, frias e escuras e sem sentido para viver e prezam pela sua pureza sexual e espiritual sagrada, estão totalmente autorizadas, podem e devem imediatamente procurar um homem de Deus e se oferecer para ele como sua esposa e serva concubina e se casar com qualquer homem de Deus solteiro ou já casado, com uma ou várias esposas e concubinas. O homem de Deus que segue a Bíblia Sagrada e guarda a Torá do Eterno deve se esforçar para imediatamente se casar com quantas mulheres solteiras ou viúvas solitárias e carentes ele puder, pois as mulheres estão clamando fortemente por socorro e sendo destruídas pelo diabo na solidão, depressão e suicídio e na desgraçada escravidão, como objeto sexual descartável, nas garras de vagabundos imprestáveis, na prostituição nas escolas, faculdades, trabalho fora de casa, na internet, e até nas igrejas corruptas e imorais por aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário a favor do santo casamento poligâmico bíblico. Porque vocês são extraordinários, fantásticos e incríveis para bombardear a mentira e o engano com a verdade. Irmãos e irmãs, a ciência diz que tudo que repetimos memorizamos. Por isso veja e ouça esse vídeo até o fim, pois ele vai repetir a verdade do casamento poligâmico bíblico várias vezes para você memorizar, e se lembrar sempre desta verdade para combater a mentira e o engano das igrejas, pastores, e padres, e líderes religiosos hipócritas que são contra a doutrina e lei do santo casamento poligâmico bíblico aprovado e abençoado por Deus na Bíblia Sagrada. Mas escondido na moita, eles fazem o que a Bíblia Sagrada e a Torá, as leis de Deus, condena e amaldiçoa. Eles adulteram indo para a cama com a mulher casada do próximo e se prostituem e se aproveitam fazendo sexo abominável e sem compromisso com as jovens solteiras e viúvas da igreja. E mais, são a favor do divórcio por qualquer motivo condenado por Yahshua Jesus. Amém? Irmãos e irmãs? Sim, irmãos e irmãs.
A poligamia está totalmente regulamentada e autorizada e liberada pelo Eterno Deus de Israel na Bíblia Sagrada na Torá para todos e todas as pessoas da terra. Pegue sua Bíblia Sagrada e leia. Êxodo 21, 10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Sim, vamos ler novamente agora com mais atenção. Êxodo 21, 10. Se o homem casar com uma segunda esposa, não diminuirá o alimento da primeira, nem o seu vestido, nem a sua obrigação sexual com a primeira esposa. Irmãos e irmãs, somos livres para se casar e viver em família poligâmica com a bênção, favor e aprovação total de Deus, com muita alegria e paz no coração. A poligamia bíblica é a solução para o abandono, solidão, depressão e a abominável prostituição em que as mulheres são tão vítimas e escravizadas no mundo moderno, depravado, sujo, imundo e imoral. Todos os pastores e padres e líderes religiosos são obrigados a pregar a favor da verdade da poligamia bíblica aprovada por Deus, para benefício das famílias humanas, e condenar e pregar contra o divórcio e a prostituição, o sexo fora do casamento, que tem destruído as famílias e as mulheres e filhos na sociedade. Todos os que são contra a poligamia bíblica estão em total pecado e devem se arrepender imediatamente e viver e pregar fervorosamente a sagrada família poligâmica bíblica para todos. Todas as mulheres solteiras ou viúvas que estão se sentindo solitárias, vazias, frias e escuras e sem sentido para viver e prezam pela sua pureza sexual e espiritual sagrada, estão totalmente autorizadas, podem e devem imediatamente procurar um homem de Deus e se oferecer para ele como sua esposa e serva concubina e se casar com qualquer homem de Deus solteiro ou já casado, com uma ou várias esposas e concubinas. O homem de Deus que segue a Bíblia Sagrada e guarda a Torá do Eterno deve se esforçar para imediatamente se casar com quantas mulheres solteiras ou viúvas solitárias e carentes ele puder, pois as mulheres estão clamando fortemente por socorro e sendo destruídas pelo diabo na solidão, depressão e suicídio e na desgraçada escravidão, como objeto sexual descartável, nas garras de vagabundos imprestáveis, na prostituição nas escolas, faculdades, trabalho fora de casa, na internet, e até nas igrejas corruptas e imorais por aí. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, e seu comentário a favor do santo casamento poligâmico bíblico. Porque vocês são extraordinários, fantásticos e incríveis para bombardear a mentira e o engano com a verdade. Irmãos e irmãs, a ciência diz que tudo o que repetimos memorizamos. Por isso veja e ouça esse vídeo até o fim, pois ele vai repetir a verdade do casamento poligâmico bíblico várias vezes para você memorizar, e se lembrar sempre desta verdade para combater a mentira e o engano das igrejas, pastores, e padres, e líderes religiosos hipócritas que são contra a doutrina e lei do santo casamento poligâmico bíblico aprovado e abençoado por Deus na Bíblia Sagrada.